Olá, seja bem-vindo ao canal. Alan Turing, um gênio que decifrou o código Enigma e lançou as bases da computação moderna, teve uma vida de grandes conquistas e desafios pessoais profundos. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória de Turing, suas realizações científicas e como a depressão afetou sua vida. Venha conhecer a história do homem que mudou o mundo, mas também enfrentou as sombras da depressão. Alan Mason Turing começou a mostrar sinais de genialidade desde jovem. Ele era fascinado por números e padrões, e aos 14 anos já lia textos avançados de matemática e ciência. Frequentou a Sherborne School, uma escola pública em Dorset, onde suas habilidades acadêmicas começaram a se destacar, embora tivesse dificuldade com a rigidez do sistema escolar tradicional da Inglaterra. Sua paixão pela ciência frequentemente o levava a realizar experimentos independentes, o que, por vezes, causava conflitos com os professores e colegas. Aos 19 anos, ingressou no King's College, Cambridge, onde se notabilizou rapidamente, sendo eleito membro do college, aos 22 anos, por seu trabalho em matemática. Sua paixão pela lógica o levou à Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, onde obteve seu doutorado. Em 1936, publicou seu famoso trabalho sobre números computáveis com uma aplicação ao problema da decidibilidade. Nesse trabalho, Turing introduziu o conceito da chamada máquina de Turing, uma ideia teórica que se tornaria a base para o desenvolvimento da computação moderna, a qual explicaremos mais adiante. Contribuições para a humanidade. A máquina Bomb. Seu trabalho continuou focado na exploração dos limites da computação e da lógica matemática. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Turing voltou à Inglaterra e se juntou à Escola de Códigos e Cifras do governo em Bletchley Park, onde desenvolveu um papel crucial na criptoanálise das comunicações cifradas dos alemães. Foi em Bletchley Park que Turing fez uma das suas contribuições mais importantes para a humanidade, o desenvolvimento da máquina Bomb, que ajudou a decifrar o famoso código Enigma usado pela Alemanha nazista. Esse trabalho foi fundamental e é amplamente reconhecido como um fator significativo na vitória dos aliados sobre o eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão, interrompendo o domínio nazista na Europa. Entendendo o código Enigma e a máquina Bomb. Desvendando códigos. Criptoanálise, nesse sentido, é a ciência prática de decifrar mensagens codificadas sem ter acesso direto à chave ou método usado para codificá-las. Enigma, a máquina do mal. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista usava uma máquina chamada Enigma para codificar suas mensagens militares. A máquina Enigma era uma máquina sofisticada de cifragem que usava um conjunto de rotores para codificar mensagens. Cada rotor tinha 26 posições, uma para cada letra do alfabeto, e ao pressionar uma tecla, o circuito elétrico da máquina tocava a letra original por outra, com base na configuração dos rotores. A configuração dos rotores era mudada diariamente para dificultar ainda mais a decifração. As mensagens cifradas pareciam uma mistura aleatória de letras e eram extremamente difíceis de decifrar. Alan Turing e sua equipe de criptoanalistas, com o desenvolvimento da chamada máquina Bomb, conseguiram decifrar as mensagens da Enigma. Eles usaram métodos matemáticos avançados e testes de padrões para descobrir as configurações diárias da máquina, permitindo que decifrassem as comunicações alemãs e ajudassem os aliados a vencer a guerra. A origem dos atuais computadores. Após a guerra, no Laboratório Nacional de Física da Inglaterra, Turing projetou um mecanismo de computação automática, ACE, uma das primeiras ideias de computador eletrônico, que armazenava e programava. Mais tarde, na Universidade de Manchester, ele continuou a inovar no campo da computação e propôs o famoso teste de Turing. Na realidade, a máquina ou teste de Turing é hoje um modelo matemático fundamental para a teoria da computação. Foi um conceito teórico criado por Alan Turing em 1936. Este método é usado para entender os limites do que pode ser calculado por uma máquina e não se refere a uma máquina física real. Foi proposto como um experimento mental para discutir a capacidade de uma máquina de imitar o comportamento humano, entre outros objetivos. Não vamos descrever o teste neste vídeo para não torná-lo muito longo e talvez enfadonho, mas vejamos o impacto da máquina no desenvolvimento dos computadores modernos. Modelo de computação. Pode simular qualquer algoritmo e é considerado um modelo universal de computação.
Fundação da Ciência da Computação, fundamental nesse aspecto, pois estabelece os limites do que pode ser calculado pela máquina. Inspiração para arquiteturas de computadores. A ideia de uma máquina capaz de ler e escrever em uma fita de memória influenciou o design de computadores e sistemas de armazenamento. Conceito de programação. Turing introduziu a ideia de que uma máquina poderia ser programada com instruções para realizar tarefas específicas. Desenvolvimento de linguagem de programação. A teoria por trás da máquina de Turing ajudou no desenvolvimento de linguagens de programação que são usadas para instruir computadores atuais. Influência em outros cientistas. O trabalho de Turing inspirou John von Neumann, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento da arquitetura de computadores que usamos atualmente. A depressão e Alan Turing. Turing experimentou sintomas de depressão, incluindo tristeza persistente, perda de interesse em suas atividades, problemas de sono e, infelizmente, pensamentos suicidas. Em 1954, Turing morreu de envenenamento por cianeto, aos 41 anos, em circunstâncias que sugerem o suicídio. Na época, Turing era homossexual, o que era ilegal no Reino Unido. Em 1952, foi condenado por indecência grave e submetido a um tratamento hormonal forçado. Esse tratamento, além do estigma social, afetou profundamente a saúde mental de Turing, certamente desencadeando sintomas depressivos, compondo um quadro clínico de um transtorno depressivo. A depressão, o transtorno depressivo, é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, diferente da tristeza, que é uma emoção temporária que todos experimentam após eventos estressantes ou perturbadores. Embora os detalhes específicos sobre os sintomas depressivos de Turing não sejam completamente documentados, relatos históricos e biografias indicam que Turing foi acometido por uma depressão grave, ou seja, um transtorno depressivo. A condenação e o tratamento desumanizante que Turing sofreu certamente contribuíram para sentimentos de vergonha e culpa, agravando seu estado emocional. É importante enfatizar que a depressão não se trata de uma fraqueza psicológica ou coisas do gênero, e sim de uma doença desencadeada ou não por fatores estressantes e de natureza neurobiológica. Alan Turing foi um pioneiro cuja genialidade mudou o mundo, um dos grandes gênios do século XX. Ele nos lembra da importância de continuar inovando, mesmo diante de adversidades, e da necessidade de lutar por um mundo mais justo e inclusivo. Que sua história inspire a todos nós a perseguir nossas paixões e combater qualquer tipo de injustiça ou discriminação onde quer que elas existam. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal.